Quem foi Noé e como sua obediência mudou o destino da humanidade? A história de Noé é uma das mais inspiradoras e profundas das Escrituras. Em um mundo mergulhado na corrupção e na violência, ele se destacou como um homem justo e fiel a Deus. Quando todos ao seu redor estavam afastados do propósito divino, Noé ouviu o chamado de Deus e confiou nele, mesmo quando o plano parecia incompreensível. Neste vídeo, você vai conhecer toda a jornada de Noé, desde o estado caótico, do mundo antediluviano, até o recomeço da humanidade após o dilúvio. Vamos explorar os desafios que ele enfrentou, sua fé inabalável e o significado eterno da aliança de Deus com a humanidade. Prepare-se para descobrir lições de fé, perseverança e obediência que podem transformar sua maneira de ver os desafios da vida. Ao final deste vídeo, você verá como a história de Noé continua a ecoar nos dias de hoje, trazendo esperança e renovação. Antes de entendermos a missão de Noé, precisamos olhar para o mundo em que ele vivia. A Bíblia descreve o período antediluviano como uma época de grande corrupção e violência. Em Gênesis 6:5 lemos: O Senhor viu que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Esse mundo era dominado pela injustiça, onde as pessoas viviam apenas para satisfazer seus próprios desejos, ignorando completamente os propósitos de Deus. Havia violência generalizada e o distanciamento espiritual era evidente. Essa corrupção atingia até mesmo a natureza, com o desequilíbrio moral e espiritual afetando toda a criação. Nesse cenário sombrio, Deus expressa sua tristeza ao ver o estado da humanidade. Ele decide que é necessário purificar a terra. Essa decisão não foi tomada de forma impensada, mas reflete a justiça de Deus diante de uma humanidade que havia se desviado completamente do propósito para o qual foi criada. Ainda assim, no meio de tanta corrupção, Deus encontrou um homem justo, Noé. Em Gênesis 6:8 lemos: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Ele era diferente daqueles ao seu redor, vivendo de maneira íntegra e buscando caminhar com Deus em um mundo que havia perdido o rumo. Essa parte da história nos desafia a refletir sobre o estado do nosso próprio mundo hoje. Assim como no tempo de Noé, enfrentamos desafios morais e espirituais. A pergunta que fica é: estamos buscando viver de maneira justa, mesmo quando tudo ao nosso redor parece contrário aos valores de Deus? Compreendendo o estado do mundo antediluviano, podemos agora avançar para o momento em que Deus chama Noé para cumprir uma missão extraordinária: construir a arca. Em meio à corrupção e ao caos do mundo antediluviano, Deus decidiu trazer um novo começo à humanidade. Mas para isso, ele escolheu um homem fiel, Noé, para ser o instrumento de sua salvação. Noé foi descrito como um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Gênesis 6:9. Essa descrição destaca a diferença de Noé em relação às pessoas ao seu redor. Ele não apenas acreditava em Deus, mas também vivia de acordo com os princípios divinos, o que o tornou digno de receber o chamado mais desafiador de sua vida. Deus revelou a Noé que ele enviaria um dilúvio para purificar a terra. Essa foi uma mensagem impressionante e difícil de compreender. Imagine ouvir que toda a vida seria destruída e que você teria a missão de preservar a criação. Ainda assim, Noé respondeu com obediência. Deus deu a Noé instruções claras e detalhadas para construir uma arca. Ele deveria usar madeira de cipreste, revesti-la com betume por dentro e por fora, e seguir medidas específicas: 135 metros de comprimento, 22,5 metros de largura e 13,5 metros de altura. Essas dimensões tornavam a arca capaz de suportar as tempestades mais intensas e acomodar todos os animais e suprimentos necessários. Além disso, Deus instruiu Noé a levar um casal de cada espécie de animal, macho e fêmea, para garantir a continuidade da vida após o dilúvio. Essa tarefa exigia não apenas habilidades práticas, mas também uma fé inabalável de que Deus cumpriria suas promessas.
Noé não questionou o plano divino, mesmo sabendo que seria ridicularizado por aqueles ao seu redor. Para muitos, a ideia de um dilúvio parecia absurda. Porém, Noé confiou em Deus e começou a trabalhar na arca, mostrando uma combinação extraordinária de fé e ação. Esse chamado não foi apenas um teste para Noé, mas também um exemplo para todos nós. Sua disposição de obedecer a Deus, mesmo diante de incertezas e críticas, nos desafia a confiar em Deus em nossas próprias vidas. Com a arca em construção, Noé estava prestes a enfrentar um dos maiores desafios de sua jornada: perseverar em sua missão, enquanto testemunhava a incredulidade e a resistência de uma geração corrupta. Noé recebeu de Deus uma tarefa monumental: construir a arca que salvaria sua família, os animais e a continuidade da criação. Esta missão exigia não apenas fé, mas também trabalho árduo, planejamento e perseverança. A construção da arca foi um projeto gigantesco. Imagine o esforço necessário para reunir os materiais, preparar a madeira de cipreste e moldar cada peça conforme as instruções de Deus. O trabalho não era apenas físico, mas também emocionalmente desafiador, pois Noé sabia que estava construindo algo que simbolizava tanto o julgamento quanto a salvação. Noé não estava sozinho nesse processo. Ele contou com a ajuda de sua família, seus 3 filhos, Sem, Cam e Jafé, e suas respectivas esposas. A colaboração foi essencial, pois a construção da arca demandava esforço contínuo e dedicação absoluta. Enquanto trabalhavam, eles precisavam também cuidar de suas necessidades diárias e se preparar para o futuro dilúvio. Além do trabalho físico, Noé enfrentou a ridicularização e o desprezo das pessoas ao seu redor. Para a sociedade daquela época, o conceito de um dilúvio global parecia impossível. Muitos zombavam de Noé, questionando sua sanidade e criticando sua fé. No entanto, Noé permaneceu firme. Ele sabia que estava obedecendo ao chamado de Deus, e isso era o que importava. O tempo necessário para construir a arca não é especificado claramente na Bíblia, mas muitos estudiosos acreditam que se passaram décadas desde o chamado de Deus até a conclusão da obra. Esse período destaca a paciência de Deus, que esperava enquanto Noé trabalhava e continuava pregando a justiça à sua geração. Quando a arca ficou pronta, ela era um testemunho impressionante da obediência de Noé e da fidelidade de Deus. A estrutura era enorme, capaz de suportar as tempestades mais intensas e proteger tudo o que estava dentro dela. Essa etapa da história de Noé nos ensina sobre a importância de perseverar em nossa fé, mesmo quando enfrentamos oposição e desafios. Assim como Noé, somos chamados a confiar em Deus e agir com determinação, independentemente das circunstâncias. Agora que a arca estava concluída, a próxima etapa da jornada de Noé estava prestes a começar: a chegada do dilúvio e a sobrevivência, durante os dias em que a terra seria coberta pelas águas. Com a arca concluída, o momento crítico da história de Noé estava prestes a acontecer. Deus ordenou que ele reunisse sua família e todos os animais, um casal de cada espécie, e os levasse para dentro da arca. Além disso, deveriam levar alimentos suficientes para sustentar a todos durante o tempo que ficariam isolados. Noé, sua esposa, seus 3 filhos e suas noras obedeceram sem hesitação. Gênesis 7:5 nos diz: "E Noé fez tudo conforme o Senhor lhe ordenara." Enquanto a entrada na arca acontecia, o céu permanecia calmo, mas Noé sabia que algo extraordinário estava prestes a ocorrer. Assim que todos estavam seguros dentro da arca, Deus fechou a porta, selando-os em proteção. Pouco tempo depois, as águas começaram a cair. Chuvas torrenciais desceram do céu por 40 dias e 40 noites, enquanto as fontes das profundezas da terra também se abriram, liberando águas em grande quantidade. A Bíblia descreve a magnitude do dilúvio de forma impressionante. As águas prevaleceram tanto que cobriram todos os altos montes que havia debaixo do céu. Gênesis 7:19. Não havia lugar seguro fora da arca, e todo ser vivo fora dela foi destruído. Dentro da arca, Noé e sua família enfrentavam um novo tipo de desafio:
A espera. Durante os 40 dias de chuva e os meses subsequentes, eles precisaram confiar que Deus cuidaria deles enquanto as águas cobriam a terra. Imagine o som constante das chuvas, o balanço das águas e a necessidade de manter os animais vivos e organizados em um espaço confinado. Apesar do isolamento e da incerteza, Noé permaneceu firme em sua fé. Ele sabia que o Deus que havia dado as instruções para construir a arca também garantiria sua segurança. Este período de espera era tanto um teste de paciência quanto uma oportunidade para refletir sobre a grandiosidade e a justiça de Deus. Finalmente, após meses à deriva, as águas começaram a diminuir. A arca pousou sobre os montes de Ararat, marcando o início do processo de renovação. Noé enviou uma pomba para verificar se a terra estava seca, e quando ela retornou com uma folha de oliveira, ele soube que o fim estava próximo. O dilúvio não foi apenas um julgamento, mas também um símbolo de redenção e um novo começo. Assim como Deus salvou Noé e sua família, ele continua oferecendo salvação àqueles que confiam nele. Agora que o dilúvio havia terminado, Noé e sua família estavam prontos para sair da arca e começar uma nova etapa da história da humanidade. Após meses de espera, o momento tão aguardado chegou. As águas começaram a recuar. Noé e sua família, confinados na arca, podiam sentir a mudança ao seu redor. O nível das águas baixava lentamente, e finalmente a arca repousou sobre os montes de Ararat. Essa foi a primeira evidência de que o pior havia passado. Mesmo com a arca em terra firme, Noé não tomou decisões precipitadas. Ele aguardou pacientemente até que Deus o instruísse a sair. Durante esse tempo, Noé realizou uma série de testes. Primeiro, ele soltou um corvo, que voou de um lado para outro até que a terra secasse completamente. Depois enviou uma pomba, que voltou sem encontrar lugar para pousar. Somente no segundo envio, a pomba retornou com uma folha de oliveira no bico, sinal de que a vegetação começava a surgir novamente. Por fim, Deus falou com Noé, dizendo que ele e sua família poderiam sair da arca. Imaginem o alívio e a gratidão ao pisar em terra firme após tanto tempo. Foi um momento de renovação e esperança. A primeira ação de Noé ao sair foi oferecer um sacrifício a Deus, demonstrando sua gratidão e reverência. Ele construiu um altar e ofereceu holocaustos com alguns dos animais puros que estavam na arca. O sacrifício agradou a Deus, que fez uma promessa eterna à humanidade. Nunca mais destruiria a terra com um dilúvio. Como sinal dessa aliança, Deus colocou um arco-íris nos céus, dizendo: "Quando o arco estiver nas nuvens, olharei para ele e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres vivos de toda a espécie que há na terra." Gênesis 9:16. Essa nova etapa marcou um recomeço para a humanidade. Deus abençoou Noé e sua família, instruindo-os a se multiplicarem e encherem a terra novamente. Eles tiveram a responsabilidade de reconstruir a sociedade e viver de acordo com os princípios divinos, conscientes do poder e da misericórdia de Deus. A história do recomeço de Noé é um lembrete poderoso de que, mesmo nos momentos mais sombrios, Deus oferece a chance de renovação. Sua aliança é um sinal de esperança que continua a inspirar gerações. A história de Noé não é apenas uma narrativa do passado. Ela carrega lições profundas e eternas que continuam a nos inspirar e desafiar hoje. Desde o chamado de Deus até o recomeço da humanidade, cada etapa dessa jornada revela a soberania, justiça e graça de Deus. Noé nos ensina sobre obediência inabalável. Mesmo quando tudo ao seu redor era contrário, ele escolheu confiar em Deus e seguir suas instruções, mesmo que não fizessem sentido humano na época. Esse exemplo nos desafia a fazer o mesmo em nossas vidas, confiar em Deus, mesmo quando não entendemos completamente o que Ele está fazendo. A paciência e perseverança de Noé também são lições poderosas. Construir a arca levou décadas e, durante todo esse tempo, ele enfrentou zombarias e incompreensão. No entanto, ele permaneceu fiel à sua missão, mostrando que a verdadeira fé é acompanhada por ações consistentes. O dilúvio, por sua vez, nos lembra que Deus é justo e não ignora o pecado. Ele deseja que vivamos de maneira reta,
e que cuidemos uns dos outros e da criação. Mas o mais importante é que Deus oferece redenção. Assim como Noé encontrou graça aos olhos do Senhor, todos nós também podemos encontrar essa graça por meio de Cristo. O arco-íris, símbolo da nova aliança, é um lembrete visual do compromisso eterno de Deus. Ele não apenas nos julga, mas também nos restaura, nos dá esperança e promete estar ao nosso lado em todas as circunstâncias. Isso nos encoraja a viver com gratidão e a buscar um relacionamento mais profundo com Ele. Agora, olhemos para a nossa própria vida. Estamos dispostos a ouvir o chamado de Deus, mesmo quando parece difícil? Estamos vivendo de maneira que reflete a obediência e a fé demonstradas por Noé? Essas perguntas nos ajudam a aplicar as lições dessa história em nosso cotidiano. Encerrando esta jornada, queremos deixar um convite. Reflita sobre como você pode viver com mais fé e propósito. Compartilhe nos comentários o que mais te inspirou na história de Noé e como ela impacta sua caminhada espiritual. Se este vídeo te trouxe novas perspectivas ou fortaleceu sua fé, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais conteúdos inspiradores. Que possamos continuar aprendendo com as Escrituras e vivendo à luz das promessas de Deus.